Santa Hildegarda de Bingen não enxergava o ser humano como duas coisas separadas, corpo de um lado, alma do outro. Em suas visões, tudo estava profundamente conectado. Quando a alma se desordena, o corpo responde. Quando o espírito perde o eixo, a carne sente o peso. Em uma de suas revelações mais inquietantes, Hildegarda viu um desequilíbrio interior silencioso, tão comum que passa despercebido, mas poderoso o suficiente para adoecer o corpo inteiro. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, ou talvez já sinta seus efeitos sem saber a causa. Fique até o fim, porque o que ela viu lança luz sobre dores que a medicina não explica e aponta um caminho de restauração que poucos ousam percorrer. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a compreender melhor a vida espiritual, considere acompanhar o canal. Isso nos ajuda a continuar. Nas visões concedidas a Santa Hildegarda, ela contemplou a alma humana como um jardim vivo. Quando ordenado, esse jardim florescia em paz, clareza e força. Mas, quando algo se rompia no interior, não por um grande pecado visível, mas por um desequilíbrio constante e não confessado, o jardim começava a secar lentamente. Ela viu pessoas que rezavam, trabalhavam e até frequentavam a igreja, mas carregavam dentro de si uma tensão silenciosa, excessos não reconhecidos, emoções desordenadas, pensamentos repetidos de medo, orgulho ou ressentimento. Esse estado interior, segundo a visão, criava uma ruptura entre a graça recebida e a forma como a vida era conduzida. Hildegarda percebeu algo perturbador. O corpo passava a manifestar aquilo que a alma se recusava a enfrentar. Cansaço sem causa aparente, dores persistentes, inquietação no sono, angústias que surgiam sem motivo claro. Não porque Deus castigasse, mas porque a ordem interior havia sido quebrada. Ela descreve que, quando a alma perde o ritmo correto, o equilíbrio entre silêncio, oração, trabalho e entrega, o corpo tenta compensar essa falta de harmonia, e quanto mais a pessoa ignora esse aviso interior, mais o corpo grita. Em sua visão, anjos observavam com dor essas almas cansadas, não por excesso de trabalho físico, mas por viverem divididas internamente. Pessoas que queriam agradar a Deus, mas não conseguiam renunciar ao controle, à pressa, à necessidade constante de produzir, provar, acumular. Esse desequilíbrio espiritual, segundo Santa Hildegarda, não nasce de um único ato, mas de um modo de viver desconectado da verdade interior. Uma vida onde o exterior parece piedoso, mas o interior nunca repousa em Deus. E é justamente aqui que sua visão se torna um aviso para o nosso tempo. Nas visões seguintes, Santa Hildegarda viu algo ainda mais inquietante. Ela percebeu que há dois tipos de reação quando o desequilíbrio espiritual se instala. Em alguns, o corpo grita, em outros, ele se cala. E esse silêncio é ainda mais perigoso. Ela viu almas que aprenderam a ignorar os sinais, pessoas que normalizaram a exaustão, a ansiedade constante, a irritação sem causa. O corpo já não dói de forma clara, mas funciona no limite. É um estado em que a pessoa vive, mas não descansa. Respira, mas não se entrega. Reza, mas sem silêncio interior. Hildegarda descreve esse estado como uma alma desalinhada da fonte. Não porque tenha perdido a fé, mas porque deixou de ouvir, deixou de discernir. Vive reagindo, nunca contemplando.
Em uma de suas imagens mais fortes, ela viu a graça de Deus como um fluxo que deseja percorrer toda a pessoa, alma e corpo. Quando há humildade e ordem interior, esse fluxo circula livremente. Mas quando o orgulho sutil se instala, o orgulho de achar que pode carregar tudo sozinha, esse fluxo encontra bloqueios. Esses bloqueios não surgem apenas de grandes pecados, mas de pequenas recusas diárias. Não perdoar, não parar, não silenciar, não confiar. Aos poucos, a alma endurece e o corpo passa a carregar um peso que não lhe pertence. Santa Hildegarda viu que muitas enfermidades não nascem no corpo, mas descem até ele depois de muito tempo de desordem interior. E quanto mais espiritual é a pessoa, mais esse conflito se intensifica, porque a alma sabe que algo está fora do lugar. Ela também viu que o demônio se aproveita desse desequilíbrio não para destruir rapidamente, mas para cansar, para enfraquecer a perseverança, apagar o fervor, transformar a vida espiritual em obrigação pesada. Mas a visão não termina no medo, porque onde há consciência, há possibilidade de retorno. Na última visão, Santa Hildegarda não viu condenação, mas um caminho, um retorno possível. Ela contemplou a alma que, cansada de lutar sozinha, finalmente se inclina diante de Deus. Não com discursos longos, mas com verdade. Ela viu que a cura começa quando a pessoa reconhece: algo em mim saiu do lugar. Esse reconhecimento, para Hildegarda, já é graça, porque a alma que percebe o desequilíbrio ainda está viva espiritualmente. A santa descreve que, quando a alma volta à ordem, não à perfeição, mas à ordem, o corpo começa lentamente a responder, nem sempre com milagres imediatos, mas com paz, com clareza, com alívio interior. O peso diminui porque já não é carregado sozinho. Ela ensinava que Deus não exige forças que não temos. O que Ele pede é abertura, silêncio, um coração que saiba parar. Muitas almas adoecem porque nunca param diante de Deus como criaturas, apenas como executoras de tarefas. Hildegarda viu que a oração simples, constante e humilde reorganiza aquilo que o esforço humano desorganizou. Quando a pessoa volta a rezar sem pressa, a respirar na presença de Deus, algo profundo se realinha. A alma encontra seu eixo e o corpo, aos poucos, deixa de resistir. Ela também alertou: não adianta tratar apenas os sintomas se a raiz permanece esquecida. O corpo não é inimigo da alma. Ele é seu espelho. Quando algo dói, muitas vezes é um pedido de escuta. Por isso, esta visão não é um aviso para gerar medo, mas um convite à consciência. Um chamado suave, porém firme, para voltar ao essencial, para restaurar a ordem interior antes que o cansaço se torne prisão. Se essa mensagem tocou você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja o momento de silenciar um pouco mais, confiar um pouco mais e permitir que Deus reorganize o que se perdeu no caminho. E se deseja continuar recebendo reflexões profundas como essa, permaneça conosco. Às vezes, uma única verdade contemplada até o fim é suficiente para iniciar uma grande transformação.